Quem escreve o nome de Maquiavel no alto de uma folha em branco não pode deixar de sentir uma certa angústia. Depois de outras centenas de escritores, soberanos, historiadores e filósofos, estudiosos da teoria política e estrategistas, moralistas e teólogos, ele se prepara para interrogar a esfinge, o diplomata a serviço de Florença, o patriota italiano. Prepara-se também para fazer a escolha que tanto outros já fizeram anteriormente. A tônica presente no despretensioso parágrafo parece de inúmeras formas ser o ponto nevrálgico de uma das mais singulares reflexões feitas por Raymond Aron. Erudito célebre do pensamento liberal francês de meados do século XX, Aron entendeu que as mais variadas e contrastantes interpretações feitas a partir do pensamento de Nicolau Maquiavel se inseriam naquilo que ele caracterizou como crônicas maquiavélicas. Maquiavelistas, maquiavélicos, leitores de Maquiavel, todos, segundo ele, partiriam de análises que, em verdade, não caberiam de fato ao florentino, uma vez que em meio a tantas famílias interpretativas, restaria pouco espaço para o entendimento verdadeiramente original de sua obra, uma capaz de enxergar por detrás da máscara. No entanto, é fato que esta não fora uma tendência exclusiva do estudo do pensamento de Maquiavel, exatamente porque, diante disso, um paralelo se mostrou quase que inevitável para as concepções do liberal francês, a com as obras de Karl Marx. Segundo nos conta Aron, ambos, italiano e prussiano, sofreriam nas mãos de comentadores abusivos e de cegos discípulos que, por infidelidade teórica, ignorância ou paixão, acabariam por condenar seus ilustres pensamentos. É, portanto, no destino póstumo que Marx e Maquiavel se encontram. Ainda que suas produções só dissessem respeito ao passado e ao presente aos quais tentaram refletir, é fato que a análise delas, indubitavelmente, atravessa a literatura feita a partir delas. É precisamente em tal dinâmica que Aron enxerga um dos principais equívocos teóricos cometidos pelos eruditos do pensamento ocidental de até então. Equívocos, porque em sua compreensão, Marx e Maquiavel seriam autores terrivelmente opostos, ainda que a aproximação entre ambos fosse algo comum. Em meio às caracterizações incautas da obra de ambos e da eterna desavenças de seus respectivos discípulos, permaneceriam intocáveis, então, seus verdadeiros mistérios. Tomemos por um lado a obra de Maquiavel. Estadista e conselheiro real, foi um admirador da família Borgia, em especial de Cesare, a quem dedicou O Príncipe, obra na qual justamente imaginava uma cidade virtuosa, em uma análise densa acerca da realidade política, despida de expectativas idealistas e de morais de aspecto enrijecedor. No entanto, é para além desse estudo amoral realizado pelo italiano em que reside seu verdadeiro mistério, suas verdadeiras intenções e seu estado de espírito, segundo Aron. Por outro lado, o mistério relegado a Marx compreende a vastidão de seus escritos, seja por sua quantidade e qualidade, seja por suas temáticas. Seu pensamento, conforme sintetiza Aron, se pauta em uma análise teleológica da evolução, do possível e necessário porvir do capitalismo, em uma busca que foi comum no século XIX, a pelos motores últimos da história. É nesse sentido que Marx encontra, na luta de classes, a lógica do desenvolvimento natural e esperado da história, em uma compreensão que vai para além de qualquer ideal ou utopia militante. E é justamente em tal entremeio que mora a principal problemática destacada por Raymond. Na sua perspectiva, o futuro necessário, dependido do pensamento marxista, foi tomado de encontro às recomendações estatais feitas por Maquiavel, algo que foi fruto de um equívoco intelectual que confundiu as problemáticas sobre as quais ambos os autores se debruçam com aquilo que postularam. De Marx, tomaram a noção daquilo que a história é e o que deve ser. De Maquiavel, tomaram as noções de eficiência estatal e de desvinculação do campo político dos preceitos morais tradicionais. Aron entende que, mesmo que Marx e Maquiavel tenham refletido sobre a natureza da divisão entre os homens, eles seriam radicalmente diferentes na forma que se portavam quanto ao realismo. Lembremos aqui que o florentino parte da noção de história magistra vitae para pensar os desenvolvimentos da história em uma filosofia política que, a partir de fatos reais, tentam pensar as formas de se romper com a lógica de anaciclose da história, ou seja, da eterna transformação de um período de glória em um de guerra e de tragédias várias. Marx, por sua vez, se enrostiu de um suposto e pretensioso método científico, a fim de saber a direção dos acontecimentos da história humana, compreendendo uma filosofia da história marcada por um porvir dialético e um sentido otimista, que vê na Revolução Comunista o fim último e a redenção necessária da própria história, o fim do seu motor essencial, a luta de classes. Percebe então que o sentido evolutivo marcante do pensamento marxista não dialoga em nada com a visão maquiavelista da história. O prussiano entende que a história tem um fatal caminho traçado, que pode ser desvendado por meio da dialética econômica, que aponta para um final bom, para a emancipação de todas as classes que historicamente foram oprimidas. O florentino
realista e descrente, por outro lado, entende que a história é marcada por um ciclo inquebrável de glória e trevas, que pode ser evitado por um governante virtuoso, mas que, tardada sua morte, retorna àquela lógica cíclica. Para Maquiavel, a história é um repositório de bons e maus exemplos, que pode ser usado para se construir uma ação governamental sóbria e virtuosa. Para Marx, a história é um insumo em uma experimentação científica. Da análise se entende o futuro, e a partir dessa compreensão, se age no sentido de favorecer o devir. A problemática de ambos é de fato próxima, mas não idêntica, porque o ponto a qual chegam é em muitos aspectos contraditório. O marxista, naquilo que caracteriza Aron, se opõe aos maquiavelistas na concepção teleológica da história, mas age de forma maquiavélica quando justifica o rigor impiedoso dos métodos e dos meios em um realismo de longo prazo. Isso é problemático na medida em que levamos em conta que o príncipe coletivo de Gramsci, visto sobretudo na forma do partido, não é e jamais pode ser visto como o príncipe quientista descrito por Maquiavel. Busca um objetivo sublime, que se depreende do estudo supostamente científico da história. Outro busca glória, potência e virtude, qualidades distantes ao marxismo. Na visão de Aron, Marx foi muito mais efetivo em mudar o mundo naquilo que postulou, na medida em que Maquiavel enxergava na mudança algo fugaz, uma vez que, segundo ele mesmo apontaria, quanto mais o mundo muda, menos se transforma. Em vida, o Florentino buscou conter as situações insolúveis, e ainda que defendesse que a criação de um Estado pressupõe forças e medidas rígidas, foi um ferrenho defensor da liberdade e da república. Ignorando tais fatos, o stalinismo soviético, em especial, seria maldito, exatamente por ter abraçado o injustificável sobre um falso pretexto de justificável, na visão do intelectual francês. Por isso Aron, orgulhoso de ter sido um dos primeiros intelectuais franceses a denunciar as atrocidades cometidas pela União Soviética, termina sua reflexão destacando que, entre Maquiavel, o observador sem ilusões, e Marx, o profeta, é melhor não fazer uma escolha, deixando que continue, dentro e fora de nós, esse diálogo inexaurível e indefinido.